Trilhas da Redenção. Primeira parte. Em Portugal. Capítulo 1. De volta a Sintra. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Isaías, capítulo 48, versículo 18. Era o ano de 1713. Em uma fria manhã, diligentes cavaleiros escoltavam o luxuoso coche que passava celeremente. A estrada estreita avançava sobre uma eminência do terreno, permitindo ao viajante contemplar o deslumbrante panorama que ela ladeava. Os bosques, espalhados pelas serras e vales, exibiam a mata vestida com as cores do outono. Tons vibrantes variavam do cobre ao amarelo, colorindo as copas frondosas. As folhas se deixavam levar pelo vento, cobrindo o chão, como se fossem detalhes de um tapete caprichosamente tecido em variados matizes. A carruagem de madeira, escurecida, encerada com resina brilhante, ostentava entalhes dourados. O interior luxuoso era revestido com couro macio e tecidos acetinados cobriam poltronas confortáveis. O viajor, Afonso Navarro, era um dos mais importantes membros do clero português, acostumado à solidão, viajava sem acompanhantes. Afastou as cortinas e abriu a pequena janela, sentindo o ar gelado fustigar-lhe a face. Sem importar-se com as rajadas cortantes ou com a paisagem bucólica, tudo observava entediado. Avistou a velha fortaleza de pedra, construída por antigos invasores mouros, encarapitada em um enorme rochedo. Logo adiante, viu as velhas muralhas inexpugnáveis que guardavam mosteiros e conventos. Aqui e ali, identificou as pequenas ermidas de pedra, solitárias aninhadas aos sopés dos montes. O sol dissipara o denso nevoeiro, deixando no ar o aroma de pequeninas flores silvestres que coloriam a beira da estrada. O trote ligeiro dos cavalos fazia com que a paisagem mudasse rapidamente. Depois de acentuadas curvas, ele contemplou os vinhedos das prósperas herdades que abrigavam castelos requintados, adornados com cúpulas e torres imponentes, a erguerem-se rumo ao céu muito claro. A riqueza das construções evidenciava o apreço da nobreza por aqueles sítios. A região era um desses recantos do planeta Terra que impeliu o observador mais sensível a concluir que o divino Criador tudo fazia para agradar aos filhos amados. A vila de Sintra, considerada por muitos como uma joia portuguesa, incrustada entre as montanhas e o Atlântico, para Afonso era apenas uma paisagem familiar. Em verdade, representava uma localidade que jamais desejou rever. Desde que de lá saíra e nunca mais voltara, considerava o lugar como uma espécie de cemitério dos sonhos malogrados. Por mais que buscasse permanecer alheio ao cenário, Afonso não saiu ileso. Indiferente aos conflitos do viajante, a natureza exibiu o esplendor de cores exuberantes, diversas texturas, cheiros familiares. Tais detalhes, mesmo que ignorados, compunham a ambiência material e espiritual repleta de um magnetismo forte, o suficiente para revolver recordações inquietantes. Uma revoada de pássaros, emitindo melodiosos trinados, interrompeu a quietude reinante. Irritado, Afonso fechou a janela
produzindo um ruído baixo. Quisera ele ter um dispositivo interno que o permitisse fechar o passado e conter a avalanche de lembranças que julgara haver sepultado para sempre. Partira há mais de 15 anos. Era o irmão mais novo de numerosa prole. A mãe dedicava-lhe entranhado afeto, o criara com cuidados extremos. Em seus arroubos sentimentais, chegava a exigir que as irmãs fizessem todas as suas vontades. A semelhança física com o avô materno era a justificativa utilizada por Pilar a fim de explicar a preferência tão explícita. Recordou a figura da mãe tão temperamental. Parecia ainda ouvir-lhe os gritos a lamentar o quanto era infeliz no casamento e que ele constituía toda a sua alegria. Na infância, correra por aqueles campos, na adolescência participara das festas em alguns daqueles castelos e na quinta dos tios ficara noivo da prima Martina. Eram jovens, belos e abastados. No dia das bodas, reuniram fidalgos, nobres e familiares ilustres vieram de longe. Tudo parecia conspirar para um enlace feliz, e assim seria, se a ausência da noiva não houvesse provocado o fim do sonho. Afonso compreendeu aquele instante como um momento em que deixou de ser o jovem admirado pelos rapazes e cortejado pelas moças. A partir daquele dia, onde quer que fosse, passara a ser o alvo de olhares curiosos, chacotas veladas. Pois, ao fato de Martina ter fugido, acrescentava-se a ofensa inominável. A noiva o preteria por um judeu, neto de um velho sapateiro, morador da judiaria de Sintra. A família de Martina, ciente do escândalo, vínculo com o judeu, após algumas infrutíferas, desistiu de procurá-la. Padre Inácio, o antigo preceptor e sacerdote que realizaria o casamento, persistiu nas investigações e, através das informações de alguns conhecidos, acabou por descobrir o paradeiro de Martina. Em uma conversa sigilosa, revelou a Afonso que a jovem vivia na cidade de Évora. Ocultou a notícia de que a moça estava viúva, enfatizando apenas que ela passava por grandes dificuldades. Sensibilizado, o padre resolveu auxiliar o retorno da jovem para junto daqueles que poderiam cuidar dela, e Afonso aderiu ao projeto. Sem nada revelar à família dele e de Martina, organizou uma pequena expedição e partiram animados por desejos opostos. O clérigo bondoso ansiava cuidar de ambos, da moça imprudente e do ex-noivo traído. Afonso, por sua vez, não desejava nada mais além do encontro com o judeu, a quem atribuía a culpa de todos os seus infortúnios. No endereço procurado, encontraram apenas uma anciã desvalida de quaisquer bens materiais. Dela obtiveram tristes e inesperadas informações. Martina ali morara, viúva, pois o judeu que desposara faleceu vitimado de grave doença. Ela, que ficara só e grávida, pereceu logo após o parto. Chorosa, a proprietária da casa e cuidadora de Martina, trouxe alguns objetos da morta. Afonso reconheceu os brincos que mandara fazer para a jovem como presente de noivado. Enquanto observavam outros pertences que identificaram ser de Martina, Padre Inácio chorou pela menina que vira crescer alegre e vivaz. Consumido pelo rancor, Afonso não chorou, sequer lamentou,
não poder salvar a prima de mais uma aventura mal sucedida, como fizera inúmeras vezes na infância e adolescência. O ódio lhe causava vertigens diante da ausência daquele que gostaria de trucidar e em vão procurou. A custo, conteve a imperiosa vontade de destruir o tosco mobiliário da choupana. Ouviram o choro de um recém-nascido. Era o filho de Martina. Tomado de compaixão, o padre o aconchegou nos braços. Afonso sequer o olhou, mas não impôs nenhum entrave à decisão do pároco, quando esse resolveu voltar a Sintra levando a criança. Apenas organizou a viagem em silêncio, recusando-se a colaborar nos cuidados do pequeno órfão. Como se tivessem ocorrido ontem, a memória lhe trouxe as cenas em todas as minudicências. Afonso suspirou e esfregou os olhos em um gesto impotente diante das dolorosas lembranças. Após um trecho sinuoso da estrada, o barulho da batida dos cascos dos cavalos nas pedras que pavimentavam as ruas o tirou dos devaneios. Abriu novamente a janela e contemplou a cidade que o vira nascer e crescer. O gracioso casario de Sintra apresentava as fachadas de pedras, janelas ornamentadas, inspirada na arquitetura gótica, e algumas paredes revestidas com a arte da azulejaria portuguesa. Afonso obrigou-se a concentrar-se no presente. Recordou os intermináveis períodos de clausura, o quanto havia lutado consigo mesmo para reaver os domínios das emoções, e concluiu que não havia retornado a fim de exumar antigas ilusões. Estava ali, pela última vez, atendendo ao chamado de um homem muito doente e que talvez fosse o único amigo que realmente tivera. Era Padre Inácio, o mestre que lhe ensinara não só a catequese, mas também um amigo que o acompanhara durante o transe difícil que sobreviera ao vexame do malfadado noivado. Conduzida por pequeno séquito, a carruagem imponente parou junto à casa paroquial. Afonso vestia o costumeiro hábito branco, quase inteiramente coberto por uma capa preta, traje tradicionalmente usado por frades dominicanos. Subiu os degraus rapidamente, com passadas fortes e ritmadas. Um dos criados observou sua chegada, impressionado com a visão do cortejo bélico-religioso, com o poderio emanado pelas insígnias visíveis nas portas da carruagem e com as vestes clericais que o identificavam como membro da Ordem de São Domingos. O servo abriu a porta e o deixou entrar sem a necessidade de anunciá-lo, apenas informando que o padre encontrava-se no salão principal. Atraído pela música que ressoava no interior da ampla edificação, Afonso dirigiu-se ao salão. Deteve-se ao vislumbrar um jovem que dedilhava o cravo com maestria. Observou os dedos ágeis que extraíam delicada sonoridade. Finalmente, foi em direção ao antigo preceptor. Alquebrado pela doença, Padre Inácio não conseguiu levantar-se para cumprimentar o pupilo que há quase 20 anos não encontrava. Os olhos brilhavam de satisfação na face abatida. Afonso, seja bem-vindo. Por breves segundos, Afonso esqueceu-se de que era uma autoridade portadora de inúmeras credenciais. Em um movimento automático, viu a si próprio repetir um gesto aprendido desde da mais tenra infância, inclinar-se, segurar as mãos encarquilhadas de Padre Inácio, beijá-las e dizer: "A bênção, Padre Inácio." "Deus te abençoe, meu filho." Embora a voz estivesse fraca, Afonso percebeu que a ausência protocolar do cumprimento
divertira o padre. Observou nele a aparência frágil de quem estava muito doente. Ainda lembrava o quanto ele gostava de música. Sem demora disse: podem continuar. Não gostaria de atrapalhar tão animado recital. Oh, não! Meu talento é apenas divertir Padre Inácio, falou o moço sentado junto ao instrumento musical. Pela primeira vez, Afonso encarou o rapaz. Fixou no olhar no jovem, examinou-lhe detidamente os traços. Ondulados cabelos negros, nariz levemente aquilino, na face morena, os olhos surpreendentemente azuis eram orlados por longos cílios escuros. Mentalmente o catalogou como um mestiço, talvez um descendente de árabes. Percebendo o interesse, o afável ancião apresentou o moço. Este é Amadeu Afonso. O frade achou-o estranhamente familiar e não se conteve. A que família de Sintra pertences? Padre Inácio é a família que conheci. Vivo aqui desde que nasci. O jovem inclinou-se em uma mesura para cumprimentá-lo, dizendo: encontro-me à vossa disposição, Frei Navarro. O rapaz tinha uma expressão serena e alegre, e ao observar o sorriso amável, Afonso soube quem ele era. Olhou para Padre Inácio e, em um entendimento silencioso, leu em seu olhar o que havia adivinhado. Aquele rapaz herdara o sorriso largo e os olhos da mãe. Era o recém-nascido que buscaram em Évora e que ficara aos cuidados do padre. Era o menino de Martina, a noiva fugitiva. Por sua vez, o pároco observou que Afonso exterminara todas as características do rapaz jovial que um dia fora. Os cabelos antes dourados pela longa exposição ao sol estavam muito curtos e escurecidos. A pele pálida indicava que ele não mais andava pelos campos. Os olhos claros, antes calorosos, agora pareciam desprovidos de vivacidade. Alto, impressionava pela aura de autoridade e sisudez. A espontaneidade de outrora não mais existia. A voz baixa, a expressão taciturna e as mãos cruzadas abaixo do tórax evidenciavam traços da severa rotina conventual a qual fora submetido. Gostaria de estar a sós com Afonso, solicitou o padre Inácio, fazendo com que Amadeu e os demais se ausentassem do salão. Filho, como vês, não me encontras em bom estado. Gostaria de ouvir o que realizaste em todo esse tempo de ausência. Mas as minhas energias estão escassas. Prefiro explicar-te sem rodeios a importância do assunto que me obrigou a chamar-te. Padre Inácio falava com a voz entrecortada por tosses, demonstrava dificuldade para respirar e Afonso apenas assentia com a cabeça. Afonso, há quase 20 anos nos unimos para tentar auxiliar Martina, e coube a mim a tarefa de encaminhar o órfão. Como primeira providência, adverti os pais de Martina que eles tinham um neto. Desprezaram-no por todo esse tempo, exceto a mãe dela, que no ano passado, em seu leito de morte, entregou-me uma pequena fortuna que assegura o futuro dele, uma vez que não fora reconhecido como neto, e assim não herdará nenhum quinhão da herança de Martina. Devido aos seus traços israelitas e origem obscura, foi impossível encontrar um lar adotivo para ele. Por fim, considero que o Senhor Jesus, compadecido de minha solidão, enviou-o a mim como um presente.
Desde que aqui chegou, Amadeu iluminou meus dias com a mais pura alegria. Eu o amei como se ama um filho e procurei ser o melhor pai possível. Proporcionei-lhe os melhores mestres e ele, além de ser brilhante músico, revelou aptidões inatas, dominando com facilidade extraordinária diversos idiomas. Apesar da pouca idade, hoje é um dos melhores auxiliares de nosso educandário. Um acesso de tosse obrigou o clérigo a parar. Afonso, que rejeitava o sentimentalismo e apreciava a objetividade, aproveitou para interrompê-lo. Sempre soube que o protegeria. Tantos detalhes são desnecessários. Ouça-me com atenção. A voz fraca do padre não impedia que o tom fosse imperativo e prosseguiu, sem esperar uma réplica. Amadeu está muito acima destes dotes intelectuais que te resumi, pois sei que florescem em seu coração os mais ricos dons de amor ao próximo. Pensei evangelizá-lo e surpreendia-me ao ouvir sempre um entendimento novo sobre a aplicabilidade do Evangelho em nossa vida diária. Acompanhava-me em visita aos que sofrem e, diante de alguns quadros dolorosos, sempre oferecia um sorriso, um afago. Jamais necessitei repreendê-lo. No decorrer do tempo, passei a ter a certeza de que ele compreendia minhas carências. Apenas deixava que eu o amasse e acreditasse que estava cuidando dele. Compreendeste? Ansioso para pôr fim ao discurso que o impacientava, Afonso apenas sinalizou afirmativamente. Satisfeito, o padre continuou. Sei que estou em meus momentos derradeiros aqui na terra e gostaria que Amadeu se transferisse para Lisboa, a fim de viver em tua companhia. Solicitei a ele que o faça por 2 anos, até que complete 20 anos e esteja mais maduro. Verdade? E o que eu poderia fazer por um ser que parece tão acima das mesquinharias humanas? O padre desconsiderou a nota de cinismo que acompanhou as perguntas. Retrucou com a sinceridade de quem era íntimo e o conhecia bem. Creio que muito pouco, mas ele poderá fazer muito por ti. Afonso resmungou o impropério e o padre, ignorando-o, continuou. Talvez ele consiga ensinar-te a amar e a confiar de novo. Enfim, o pároco conquistou toda a atenção de Afonso. Acostumado a ordenar e ser obedecido, ele aturdiu-se por um momento, impactado diante da ousadia de alguém que lhe atirava à face uma verdade dita de forma tão simples e aparentemente tão despretensiosa. Sob o olhar penetrante do padre, percebeu que ele lia em seu íntimo tudo que ele tão habitualmente lutara para esconder. Buscara o sacerdócio, desfrutava de um poder que lhe proporcionava prestígio e riquezas materiais. Colocara-se de corpo e alma a serviço da igreja. Executava com perfeição todos os ritos dos sacramentos religiosos, mas fechara-se para qualquer afeição. Distribuía conselhos e advertências às criaturas que se debatiam em crises de profundos sofrimentos, sem sentir nenhuma nuance de compaixão. Apenas fazia o que achava ser o seu dever no caminho que escolheu, sem jamais envolver-se emocionalmente. Interrompeu os pensamentos que o incomodavam, pois não tinha o menor desejo de discutir as próprias emoções, e preferiu retrucar secamente. O rapaz já foi consultado? O rapaz chama-se Amadeu, e se não tivesse obtido o consentimento dele, não teria falado contigo. Não posso deixar de dizer que estamos diante de uma situação esdrúxula. Eu sou um sacerdote, mas ele, o salvador da minha alma,
que padece na escuridão dos meus pecados? Afonso, meu filho, desejo que acolha Amadeu por 2 anos. Ele conhece toda a história, está ciente de tua ligação com a mãe dele, sente-se em dívida contigo. Ele sabe que a vida de um sacerdote é muito solitária e está grato pela possibilidade de proporcionar-te companhia. Considere apenas isso. Em silenciosa reflexão, Afonso ponderava que não poderia deixar de atender ao último anseio do padre Inácio. Com ele, aprendera as primeiras lições, as melhores orientações na juventude e obtivera total apoio após a fuga de Martina. Concluiu que não seria difícil instalar o rapaz em Lisboa, uma vez que Amadeu tinha tantos dotes intelectuais, poderia facilmente conduzi-lo a uma função entre os numerosos encargos que o Tribunal da Fé requisitava. Assim será, concordou Afonso. Considero que também tenho favores a retribuir e atenderei ao pedido. O Senhor fez de um judeu um cristão, fato extraordinário que me faz ceder sem maiores delongas. E afinal, se o descreve quase como um santo, talvez eu o transforme em um colaborador capaz de enfileirar conosco na defesa da Igreja contra os hereges. Se assim ocorrer, será a coroação de nossa tarefa, uma espécie de batalha final, um ajuste de contas com o judeu infame que enredou Martina em uma fuga ridícula e causou sua morte prematura. Sem esconder a contrariedade explícita nas feições contraídas, Padre Inácio preferiu silenciar. Recolheu-se ao leito em profundas reflexões. Recordava com nitidez o dia em que Pilar, a mãe de Afonso, lhe falara sobre o futuro do antigo pupilo. Ele desejava tornar-se um sacerdote. Utilizando de muita franqueza, o pároco recusou, não apenas a incentivá-lo, declinou também do pedido para interceder junto às autoridades clericais para que o rapaz ingressasse em um dos conventos da região. Chamou a atenção de Pilar para o fato de que Afonso não fora talhado para a dura vida da clausura. Tentar explicar que o mesmo jamais manifestara a mínima vocação para pastorear almas e a motivação de alienar-se à Igreja era apenas um meio que lhe proporcionaria o ensejo de vingar-se em outros judeus a ofensa outrora sofrida. Mal pronunciara a resposta e tornou-se alvo de uma saraivada de acusações da geniosa mulher. Em meio a severas críticas, foi acusado de estar trabalhando contra o clero, de tal modo que ela se via obrigada a mobilizar outras influências para transformar Afonso em um grande líder da Igreja, e não apenas em padre de poucos méritos esquecidos nos confins de um distrito. Banhada em lágrimas que evidenciavam forte desequilíbrio, finalizou o pequeno discurso, descrevendo o outro filho inconsequente, as filhas doidivanas, os genros insuportáveis, dizendo que, apesar do vexame de ter sido abandonado no altar, Afonso ainda simbolizava a única esperança de ver o nome da família enaltecido pela sociedade. Fechou a porta da sacristia com um estrondo e saiu sem sequer despedir-se. Os comentários desairosos não ofenderam o padre. Pilar era velha conhecida. Nunca escondera o quanto valorizava o poder e a riqueza material. Quantas vezes ele tentara orientar, não apenas Pilar e o marido, mas a comunidade a qual servia para o sagrado dever dos pais? Quantas vezes repetiu que antes de proporcionar conquistas das glórias do mundo, a missão grandiosa dos pais é atrair os filhos rumo às glórias de Deus? Quantas vezes insistiu, orientou, particularmente a Pilar, sobre a necessidade de auxiliar Afonso no exercício de virtudes, como a humildade e a compaixão,
enfatizando a necessidade de uma educação que abrangesse os sentimentos e não apenas o intelecto? Em uma última tentativa, conversou a sós com Afonso. Se ele queria servir a Deus, por que não o auxiliava a servir os necessitados dos arredores? Por que não aguardava o tempo que suavizava as contrariedades e talvez lhe trouxesse novas oportunidades de construir um lar? Servir a comunidade e a família não seria também servir a Deus? Novamente falou para ouvidos surdos. E agora, quase 2 décadas depois, intimamente ainda lamentava a concretização de ambas as expectativas. Conforme pressentira e temera, revia o antigo aluno mais cético e indiferente, mais arraigado em crenças destruidoras. Nos últimos anos, obtivera notícias sobre Afonso que confirmavam também as previsões de Pilar Navarro. Ele fora muito além de um simples padre de uma pequena paróquia. A disciplina férrea que o caracterizava o fez atirar-se ao projeto que convertera em novo sentido para a sua vida. Aferrou-se aos estudos, em breve tempo ordenou-se e transformou-se em um sacerdote erudito, que dominava profundamente os intrincados códigos de normas eclesiásticas. O exemplo com que defendia os dogmas da Igreja chamou a atenção de seus superiores e logo galgara postos cada vez mais relevantes. Tornara-se Frei Navarro, vinculado à Ordem dos Dominicanos, um importante vulto do Tribunal do Santo Ofício em Lisboa. Era um perseguidor de judeus. Padre Inácio respirou pausadamente enquanto em prece dialogava com Jesus. Quantas ovelhas rebeldes o Senhor lhe enviara. Ligeira melancolia o assaltou ao sentir que muitas batalhas pareciam perdidas. Sentia que tivera mãos frágeis na condução do rebanho. Porém, confiava que o divino pastor, cheio de amoroso poder, a quem verdadeiramente pertencia o redil e também as ovelhas, saberia conduzir a todos. Dias depois, o próprio Frei Afonso Navarro conduziu o serviço religioso durante as exéquias de Padre Inácio. Nobres, campônios, órfãos, viúvas e inúmeros moradores dos arredores compareceram para homenagear o homem que dedicara toda uma vida àquela comunidade. Impassível, Afonso suportou os olhares de curiosidade. Alguns mais afoitos ousaram quebrar a fria reserva para um cumprimento mais efusivo, para logo desistirem diante da expressão soturna e indiferente. Julgando pelo bondoso mestre, valia a pena exceder em uma postura mais caridosa. Afonso atendeu ao pedido de Amadeu e permitiu que Fortunato, outro órfão acolhido pelo padre, e Josafá, colaboradora nos serviços domésticos da casa paroquial e muito afeiçoada aos rapazes, os acompanhassem rumo a Lisboa. 2 anos decorreram céleres. Reencontramos nossos personagens morando na residência do frade, situada nos domínios de um dos conventos ocupados pela Ordem de São Domingos. Fortunato trabalhava em uma companhia pesqueira. Josefa, obedecendo às restrições impostas à presença feminina no convento, assumiu tarefas na cozinha mediante o acatamento da norma de transitar apenas nos limites daquele local e de seus aposentos, sem jamais adentrar em outros ambientes do claustro. Amadeu recusara os insistentes convites de Afonso para que se tornasse um dos agentes que colaboravam no Tribunal Eclesiástico do Santo Ofício. Escolhera continuar preceptor em um dos vários educandários católicos localizados na cidade.
No decorrer dos meses seguintes, ainda tentavam adaptar-se a uma cidade onde a vida transcorria em um ritmo bem mais veloz.